Outra questãozinha que eu também pondero como bem importante diz assim: o armazenamento de informações em computadores é feito pela utilização de dispositivos chamados de memória, que as mantém de forma volátil ou permanente. Ponto final. E aí vem a questão. Entre esses dispositivos está a memória RAM ou memória. Então vamos pensar. Ele disse, está a memória RAM ou memória. Qual é o outro nome que eu costumo dar para a memória RAM, que é muito cobrado em provas de concurso? Lembra que foi dito aqui? A memória RAM é conhecida como a memória principal do computador. Percebe? Entre esses dispositivos está a memória RAM ou memória principal. E por que a memória RAM é chamada de memória principal do computador? Porque ela mantém os dados que estão em processamento. Ela armazena os dados que estão sendo processados, que estão em execução, que estão sendo utilizados. Então é muito comum as provas cobrarem que a memória RAM é a memória principal do computador. Não pode esquecer disso. Vamos só observar as outras opções como sempre. Quem é memória magnética? O disco rígido. O disco rígido é um exemplo de dispositivo de armazenamento magnético, já estudado aí em aulas anteriores. Exemplo de memória secundária, o disco rígido de novo, é outro exemplo de memória secundária. Memória cache, essa é uma memória que vem dentro do processador do computador e que serve para acelerar a execução do processamento. Nós vamos discutir mais tarde. A memória cache é uma memória muito rápida e tem como intuito acelerar o processamento do teu computador. Depois, armazenamento em massa. Quem tem armazenamento em massa? Observa aí, quem tem armazenamento em massa? Bem, posso dizer que quem tem armazenamento em massa é também um disco rígido. Olha quanta coisa descrevendo o disco rígido aqui do teu computador. Memória magnética, exemplo de disco rígido. Memória secundária, exemplo de disco rígido. E memória de armazenamento em massa, disco rígido, porque armazenamento em massa significa armazenar um grande volume, uma grande quantidade de dados. Memória cache aí não é o disco rígido, porque essa é uma memória que vem dentro do processador e é reconhecidamente uma memória muito rápida e que acelera o processamento do sistema. E a memória principal, aí sim era a resposta certa, é a memória RAM do computador. Bem interessante a questão aí para o nosso estudo, certo?